Bom, pessoal, na segunda videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-modernismo. Nós falamos sobre o momento histórico, o que estava acontecendo nesse período, né? Aquelas revoluções todas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse momento. Quer dizer, é um movimento literário, não é um movimento literário? Bom, em primeiro lugar a gente precisa entender que o movimento literário, ele precisa de algumas coisas para ser considerado um movimento literário. Então tem que ter um conjunto de autores, um conjunto de obras. Essas obras precisam ser escritas no mesmo idioma e estarem mais ou menos engajadas com alguns ideais que sejam parecidos. Bom, nós tínhamos um grupo de autores, nós tínhamos um grupo de obras, nós tínhamos uma linguagem, mas nós não tínhamos o engajamento, né? Que é o engajamento do movimento literário. O que nós temos são pessoas fazendo um registro do Brasil, cada um à sua maneira. Por isso, eles não formam um movimento literário. Então, são um momento literário da nossa literatura. Em 1940 apenas é que esse momento recebe o nome de pré-modernismo. E convencionou-se chamar pré-modernismo pura e simplesmente porque veio antes do modernismo, né? Não tem nenhuma ligação direta com as características do modernismo. Algumas pessoas podem confundir e achar que é algo próximo do modernismo, mas não. Eles, na verdade, fazem um registro do nosso país, tá? Esse período, esse momento, começa em 1902, nós vamos entender por que 1902, né? E vai até 1922, nós também entenderemos por que até 1922, tá certo? Bom, então não é escola literária, porque cada autor tem um conjunto de tendências individuais, quer dizer, cada um escreve à sua maneira, à sua forma, né? Nós temos, por exemplo, o Monteiro Lobato se dedicando muito a um registro do interior do Brasil, com uma linguagem mais puxada para o caboclo, para o sertanejo, né? Para o jeca tatu. Nós temos o Euclides da Cunha escrevendo com uma linguagem bastante jornalística, né? Bastante engajada com a ciência, né? Enfim, então cada um escrevendo à sua maneira. É um momento literário que foi determinado pelo tempo, né? Qual o tempo? 1902 a 1922, tá? Os autores escrevem obras diferentes, mas com pontos de convergência. Qual a principal característica básica quais são esses pontos de convergência aí? Descreverem o nosso país, tá? Bom, fazendo uma linha do tempo desse momento, vocês lembram que a gente tem realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo antes do modernismo, né? E nesse período aí intermediário, nós vamos ter, indo de 1902 a 1922, esse momento. Bom, por que 1902? Porque foi quando Graça Aranha publica Canaã e Euclides da Cunha publica Os Sertões, tá? Bom, nesse momento, esses dois livros não tinham classificação literária, eles não se encaixavam nem no realismo, nem no naturalismo, nem no parnasianismo, nem no simbolismo, tá? Em 1904, desculpa, deu um probleminha aqui. Em 1904, nós vamos ter a publicação de Esau e Jacó de Machado de Assis, que é realista, tá? Depois, em 1908, vem Memorial de Aires, do Machado de Assis, também pertencente ao realismo, tá? Em 1911, Lima Barreto vai publicar o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Esse livro é bastante famoso, inclusive tem o filme, se vocês puderem assistir, assistam. O Policarpo Quaresma, ele é um sonhador, um visionário, e ele gostaria que o país evoluísse, tá? Mas ele morre traído pela sua pátria, tá? Depois nós vamos ter Augusto dos Anjos, em 1912, lançando um único livro. Foi o único livro que ele lançou em vida, Eu, né? O nome do título do livro é Eu. Mais tarde, lançaram Eu e Outras Poesias, com poesias que o Augusto dos Anjos teria escrito depois da publicação do seu primeiro livro.
Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Eu, do Augusto dos Anjos, não se enquadram em nenhum desses movimentos. O Augusto ficou como pré-modernista justamente porque publicou nesse período, 1912. Ele poderia muito bem ser considerado um modernista se ele chegasse até lá, né? Ele morre antes da semana de 1922, tá, pessoal? Fatalmente ele morre e nem chega a conhecer o movimento modernismo. Ele é tão complexo, Augusto dos Anjos, que ele tem características de todos os movimentos que vêm antes. Então, se você procurar aspectos na poesia dele, do parnasianismo você vai encontrar, do simbolismo você vai encontrar, do naturalismo você vai encontrar, do realismo você vai encontrar, e obviamente uma linguagem extremamente moderna. Então é um cara bastante complexo, tá? Bom, depois em 1916 nós vamos ter outro texto que não faz parte desses movimentos, não faz parte desse período, mas está engajado com o simbolismo, que é o livro A Divina Comédia de Eduardo de Guimarães, tá? Então é simbolista. Percebam que entre esses livros que não tem classificação, nós vamos ter livros que estão classificados, realista, simbolista, né? Depois, 1918, vem aí a publicação de Urupês, do Monteiro Lobato. Urupês é um texto que faz um registro do interior. E nesse texto é que se cria a figura do Jeca Tatu, tá? Que o Monteiro Lobato muito bem descreveu. Bom, em 1919, então, Olavo Bilac publicando Tarde, que é um livro de poemas, tá? É parnasiano, tá bom? Bom, percebam então que de 1902 a 1919 nós temos várias publicações, algumas delas engajadas com os movimentos literários que estavam sendo produzidos anteriormente, outras não engajadas, né? Que não tem classificação nenhuma. E aí, em 1922, nós vamos ter o quê? A Semana de Arte Moderna, encerrando esse processo. Obviamente que, depois da Semana de 22, ainda houve publicação de livros, tá? Ainda teve textos realistas, textos simbolistas e parnasianos aí sendo publicados, tá? E de 1902 a 1922 também teve outros textos que não tinham classificação literária sendo publicados também. Não são só esses, tá? Essa linha do tempo é apenas simbólica. Bom, então, a partir de 1940, definiu-se que o período entre 1902 e 1922 deveria ser chamado pré-modernismo, justamente porque aconteceu antes do modernismo. Não é uma escola literária, é um momento literário. Então, para ser desse momento, desse período, era preciso ter publicado um livro entre 1902 e 1922, não pertencer a nenhuma escola literária, tá? Isso já era suficiente para você ser um pré-modernista, mas eles tinham uma característica em comum. Todos eles realizaram uma revisão do Brasil, cada um de um modo específico, né? Então, cada um fez uma releitura do país. Bom, referências históricas, a gente já falou bastante sobre isso, então aqui eu só vou fazer uma retomada. Na Amazônia nós vamos ter o ciclo da borracha, quer dizer, a borracha sendo o nosso produto mais importante. Temos a República do Café com Leite em São Paulo e Minas Gerais. Lembram aquela República do Café com Leite que os presidentes se revezavam, ora um mineiro, ora um paulista? Imigrantes italianos chegando no Brasil, um surto de urbanização, quer dizer, as cidades se desenvolvendo, né, em detrimento do campo, né, as pessoas saindo da zona rural e indo para a zona urbana. Os contrastes da realidade brasileira, enquanto o Sudeste estava prosperando e se desenvolvendo, o Nordeste estava na miséria e na seca. A Europa estava se preparando para a Primeira Guerra Mundial. São tempos de incertezas, né? Bom, as revoluções que marcaram esse período. Na Bahia nós tivemos a Guerra de Canudos, no Nordeste como um todo, o ciclo do cangaço, né, os cangaceiros. No Ceará nós tivemos o levante do Juazeiro, lá liderado pelo Padre Cícero, que eu já falei no vídeo anterior. No Rio de Janeiro, a revolta contra a vacina obrigatória, que era a varíola, né, e a revolta da chibata. Existe um registro desses dois acontecimentos numa minissérie da Globo chamada Um Só Coração. Quando a gente voltar,
eu vou fazer questão de passar alguns trechinhos dessa minissérie para que a gente possa assistir aí esses dois momentos, a revolta da vacina e a revolta da chibata, tá? Em São Paulo, as greves de operários, né? Aconteceu o movimento operário, quer dizer, lutando por direitos trabalhistas, né? E em Santa Catarina, a revolta do contestado, aquela região que eu falei para vocês que estava sendo entregue nas mãos de grandes empresas e os proprietários estavam sendo expulsos e eles resolveram contestar essa decisão. Bom, características do pré-modernismo: ruptura com o passado, principalmente Augusto dos Anjos, né? Porque ele afronta a poesia parnasiana de uma forma bastante violenta, inclusive. A denúncia da realidade brasileira, mostrando o Brasil não oficial, o Brasil do sertão, do subúrbio, do caboclo, do caipira, né? O regionalismo norte e nordeste, com Euclides da Cunha, no Vale do Paraíba, interior paulista com Lobato, no Espírito Santo com Graça Aranha e no subúrbio carioca com Lima Barreto, né? Lima Barreto que escreveu O Triste Fim do Policarpo Quaresma, que eu estou indicando o filme para vocês. Bom, são tipos humanos marginalizados: o sertanejo, o nordestino, o mulato, o caipira, o funcionário público, o cara lá do cabra da peste, lá do Nordeste, né? Aquele cara que está abandonado à seca, né? E uma apresentação crítica da realidade na ficção. Bom, Euclides da Cunha nasce em 1866, morre em 1909, é assassinado por um cara chamado Dilermando de Assis. Também tem a história desse rapaz aí, bem trágica, né? Ele foi assassinado pelo amante da esposa dele, tá? Bom, as características resumidas: misturas de ciência, história, sociologia e jornalismo. Ele escreve documentos sobre a Guerra de Canudos, que depois ele reúne e publica no livro Os Sertões, em 1902. Ele faz a denúncia do esquecimento dos povos do interior, cria a teoria dos dois Brasis. O conflito entre os dois Brasis é resultante da necessidade de mostrar o verdadeiro Brasil. Não o Brasil artificial do estrangeiro, mas o Brasil do campo, o Brasil do sertão, no qual se esconde a chama viva de nossa nacionalidade. Ele, quando vai para o Nordeste para cobrir a Guerra de Canudos, ele acha que ele vai cobrir uma revolução, uma revolta, né? No entanto, quando ele chega lá, ele percebe que vai ser um massacre. E aí ele faz a defesa desse povo, tá? O estilo dele é retórico. O que significa isso? É um estilo empolado, um estilo bastante culto, né? Declamativo. Antes da obra, como jornalista, ele escreveu um artigo chamado A Nossa Vendéia. É uma comparação com a Revolução Francesa. Ele realmente acha que vai haver uma revolução, tá? Era a opinião pública do litoral brasileiro, quer dizer, o povo do litoral, o povo do sul, tinha essa opinião a respeito da Guerra de Canudos, tá? A sequência de revoltas federalistas da Armada como que exigia uma solução imediata. Porém, quando ele chega lá, no fronte, quando ele vê aquelas pessoas, quando ele descobre quem é o sertanejo, ele começa a perceber que a visão dele estava um pouco equivocada e que o problema lá era muito maior. Porque as pessoas ali estavam só tentando sobreviver, elas eram massacradas, elas eram exploradas, né? E elas estavam tentando sobreviver num arraial onde elas não tinham que pagar imposto, onde elas elas trabalhavam só para elas, né? Quando ele volta, então, ele decide explicar essa guerra sob a ótica da ciência que ele tinha disponível na época, tá? Há alguns equívocos de interpretação, mas enfim, é a maneira da época, né? E ele tem o texto como uma arte literária. O texto para ele tem que ser muito bem trabalhadinho. Bom, a divisão da obra dele, já falei no vídeo anterior, é a terra, o homem e a luta mesmo, né? Quando ele fala da terra, ele cria uma teoria, ele usa uma teoria chamada determinismo do meio. Quer dizer, a terra influencia nas características do ser humano, né? O nordestino é forte, é bravo, porque ele tem que enfrentar uma terra seca, uma terra cheia de espinhos, que faz com que ele seja assim. O homem é o determinismo da raça, quer dizer, todo nordestino que nasce lá no meio do sertão, ele não fala do nordestino do litoral. Para ele, o nordestino do litoral ele é fraco, porque ele não passa pelas mesmas coisas que o nordestino lá do sertão passa. Então, para ele, se nasce no litoral, é mais fraco. Se nasce no Nordeste, no sertão, no agreste, na seca,
lá no meio da caatinga, esse vai ser forjado de uma forma a ser um homem mais forte, né? E depois ele fala da luta. A luta é o determinismo do instinto, quer dizer, o sertanejo só foi para a luta, só buscou essa para se defender, para defender a própria vida e para defender a família. O Euclides da Cunha recebeu as influências deterministas de Hippolyte Taine, as mesmas do naturalismo, por isso a semelhança. Bom, na primeira parte, que é a Terra, ele vai descrever justamente esse lugar que é tão seco e tão feio no período da seca, mas que se transforma nos poucos períodos de chuva, né? Uma terra então que era árida, se cobre de verde, e as plantas lá, principalmente o mandacaru, florescem, né? Ele relata isso no texto dele, essa descoberta aí dessa transformação da terra. Na segunda parte, que é o homem, que é a parte mais polêmica da história, ele fala dos males da mestiçagem, quer dizer, misturar o sertanejo lá do agreste com o sertanejo do litoral, para ele é ruim porque enfraquece o sertanejo, né? Então olha só, tem um trechinho aí nessa tela, o sertanejo é antes de tudo um forte, não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormidas. O homem transfigura-se, e da figura vulgar, do tabaréu canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Então, ele admira a força dessas pessoas, que ficam o tempo inteiro dobradas, curvadas, como se estivessem poupando energia, mas que quando são desafiadas se transformam num titã, né? Titã fazendo referência aí àqueles os pais dos deuses da mitologia, né? E na parte final, a luta é a última e a mais comovente parte da obra, é onde ele vai descrever os combates violentos que ele viu, que foi a 4ª campanha. Lembram que eu falei no vídeo anterior que foram 4, as 3 primeiras o Antônio Conselheiro venceu junto com seu exército, mas a 4ª campanha foi decisiva e eles destruíram o arraial, né? Nessa parte ele admira a resistência da cidade, chamando a cidade de Jerusalém de Taipa, ou Troia de Taipa, né? Taipa é a palha que era usada para construir os telhados das casas, né? Os sertanejos já estão completamente cercados, mas ainda resistem. Os métodos de combate do exército não conseguem burlar os métodos de guerrilha dos fanáticos. E a guerra perdura, com os jagunços miraculosamente suportando a sede e a fome. Ele deixa bem claro isso porque os açudes que haviam próximos foram cercados pelos soldados para que o povo do arraial não pegasse água. Então eles iam buscar água de madrugada, esperando que os soldados estivessem dormindo. E muitos deles morriam, eram assassinados na beira dos açudes enquanto buscavam água. E aí o último capítulo, né? Quando ele descreve o fechamento do que aconteceu lá mesmo, do encerramento das coisas, né? Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página,
imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima, no alto, a par de uma perspectiva maior a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos com a só fragilidade da palavra humana o fato singular de não aparecerem mais desde a manhã de 3 os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho que se nos entregara confiante e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história. Caiu o arraial às 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Bom, nesse final ele deixa bem claro como foi triste o massacre, porque para ele agora ele enxerga como um massacre, né? E ele prefere não contar todos os detalhes do que aconteceu ali, do que ele viu, né? Mas ele viu muita coisa feia acontecer, muita gente que se entregou e que depois foi assassinada e que desapareceu, né? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua depois com Graça Aranha, tá bom?